Olá, meus alunos, boa tarde. Bom estar com vocês, mesmo que através de vídeo, já que infelizmente a gente não pode se encontrar por causa do surto de corona. Mas eu tenho certeza que isso logo vai passar. A gente vai voltar para a nossa vida normal, a fazer as coisas que são importantes para a gente. Mas enquanto isso não passa, eu gostaria nesse primeiro vídeo que você abrisse o livro de vocês na página 12. Até então, nas atividades que vocês fizeram, nós vimos que muitas vezes a leitura precipitada de um fato nos leva a engano. Cunhou-se até a frase dizendo que as aparências enganam. Essa frase ela não é nova, apesar da frase em si ser nova, mas esse pensamento não é novo. No século V a.C., o filósofo Platão ele já pensava sobre isso, inclusive ele criou uma história pensando justamente nessa questão da aparência. Só para vocês se situarem, Platão ele era mestre de Aristóteles. Aristóteles foi aquele filósofo que a gente estudou nas aulas anteriores, quando a gente falou das características da alma. Vocês lembram? Alma nutritiva, alma perceptiva, que ele fez a separação entre os seres animados e inanimados. Esse foi Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platão. Já Platão era discípulo de Sócrates. No caso de Sócrates, ele não escreveu nenhum livro em especial. Ele levou seus ensinamentos às pessoas de forma oral, e como Platão era discípulo dele, Platão ele escreveu vários livros contando histórias. Dentro desse livro, constantemente ele colocava Sócrates como personagem desses seus livros, porque ele colocava os pensamentos de Sócrates no seu livro. Porém, nessa história que ele cria com relação às aparências e ao engano, ele cria uma história mitológica em que as pessoas elas viviam acorrentadas dentro de uma caverna. Deu-se o nome dessa história de O Mito da Caverna. Ela está expressa em um dos seus livros que tem o nome de A República. No Mito da Caverna, diz Platão, e não me perguntem como essas pessoas iam no banheiro, como essas pessoas se alimentavam, como essas pessoas trocavam de roupa, tomavam banho, porque Platão ele não se preocupou em explicar isso. Porém, ele conta nessa história que alguns homens eles foram acorrentados, virados por uma parede desde quando eles eram crianças. E eles cresceram acorrentados, virados por uma parede. E do lado de fora dessa parede, constantemente tinha uma grande fogueira acesa. E essa fogueira acesa fazia com que as pessoas que passassem entre a caverna e a fogueira, a sombra dessas pessoas refletissem na parede da caverna. Então, e essas pessoas do lado da caverna, do lado de fora da caverna, elas conversavam. E aí, com isso, as pessoas que estavam acorrentadas, viradas para essa parede, elas viam a sombra dessas pessoas refletidas na parede. E escutavam de forma meio difusa, ou meio sem entender muito bem, aquilo que as pessoas falavam lá na frente. Então eles entendiam que a voz que vinham lá de fora era a voz das sombras que estavam na parede. E essas sombras, elas muitas vezes se pareciam monstruosas, porque as pessoas que passavam do lado de fora, eles carregavam objetos na cabeça, passavam em cima de animais, e essa sombra refletia toda na parede onde as pessoas estavam vendo, e para eles eram pessoas monstruosas, com vozes esganiçadas às vezes, vozes que ecoavam dentro da caverna que eles não conseguiam entender. Então, para essas pessoas que estavam acorrentadas dentro da caverna, olhando para a parede, aquele mundo era o mundo real. Aquilo era o mundo verdadeiro. Só que uma dessas pessoas, em uma certa época, ele conseguiu arrebentar as correntes e sair da caverna. Ele teve muita dificuldade para sair da caverna, porque não era tão fácil de sair, ela ficava num lugar mais fundo, ele teve que subir algumas pedras, e ele escalou essas pedras até que ele conseguiu sair. Na hora que ele saiu, por ele ter ficado o tempo inteiro acorrentado dentro de uma caverna, a luz do sol machucou os olhos dele. É como se, quando você está lá na sua casa dormindo, imagina, à noite, de repente alguém chega na sua casa, e o seu irmão, talvez, acende a luz do seu quarto e te chama, e você dormindo, acorda de madrugada e o seu olho demora a acostumar com aquela claridade que é imposta a você naquele momento.
É mais ou menos assim que aconteceu com a pessoa que saiu da caverna. Mas com o tempo, só quando você está dormindo e acorda com a luz acesa, com o tempo as suas vistas voltam ao normal e você passa a enxergar e a perceber tudo que está ao seu redor. E isso aconteceu também com o rapaz que saiu, que estava acorrentado e que fugiu para fora da caverna. E quando ele estava lá fora, ele percebeu que lá fora era tudo diferente. A caverna, as pessoas eram parecidas com eles, as pessoas andavam, transitavam em cima de animais, ele percebeu o sol, ele percebeu a claridade, ele percebeu as plantas, ele percebeu os animais, e ele viu que o mundo real era muito diferente daquele mundo que ele estava acostumado lá na caverna, e que na verdade eles estavam enganados. Então o que ele fez? Ele pensou, eu não posso deixar os meus amigos acorrentados lá olhando para aquela parede, vou voltar para lá e ver e falar para eles a realidade, como é o mundo real. E quando ele volta para a caverna, conta para os seus amigos como é o mundo real, a maior parte dos seus amigos, ou todos eles que estavam acorrentados, disseram para ele que ele era louco, que esse mundo que ele está falando que existe, nunca existiu. E eles o refutaram e expulsaram ele daquele local. E acharam muito estranho o que ele estava dizendo, porque eles nunca tinham visto e tinham tido a experiência que ele teve. Então eles preferiram, no caso, continuar acreditando naquilo que estava proposto para a vida deles, e não na vida real, em que Platão, em que o rapaz que conseguiu sair dos grilhões, sair das correntes, tentou propor para ele. Então, com isso, a gente vê que essa história de Platão tem tudo a ver com relação às aparências. Eles preferiram continuar olhando a aparência daquilo que estava se mostrando para eles, a conhecer a realidade dos fatos. Tá? Nas atividades que eu propus para vocês fazerem, lá no final do livro, página 22, 23, tem uma história em quadrinhos, eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá, que ela é uma releitura da alegoria da caverna, trazida para os dias de hoje, pelo Maurício de Souza. Dê uma olhada aí, para vocês, para a gente discutir sobre ela um pouquinho, para eu falar para vocês. Nessa alegoria, olhar? Então, ótimo. Nessa alegoria, o Piteco, que é o personagem principal, ele sai lá da época das cavernas e vem caminhando, vem evoluindo com o tempo, e quando ele já está na idade moderna, ele percebe que as pessoas elas estão olhando para uma televisão como se fosse a sombra na parede. E aí eu pergunto para vocês, os quadrinhos mostram que Maurício de Souza não compreendeu bem a alegoria da caverna de Platão? Essa é a resposta. A alegoria da caverna está desatualizada em relação à vida contemporânea? Essa é a resposta, será? Os homens das cavernas deixaram de olhar para simples projeções e desde então as pessoas contemplam a realidade? Será que é essa? Ou essa última aqui, os seres humanos na atualidade continuam acreditando em aparências agora representadas pelo que a televisão mostra? Das respostas que a gente vê aqui, de acordo com a história que a gente viu da alegoria da caverna, a resposta certa seria a resposta D. Os seres humanos, na atualidade, continuam acreditando em aparências que mostram na televisão. Já visto os programas de entretenimento que a gente vê por aí, né? Programa tipo, por exemplo, Big Brother, A Fazenda, ou filmes, muitas pessoas acreditam que aquilo é real, mas na verdade aquilo são só aparências para entretenimento. Agora, na pergunta 7, que eu tinha proposto para vocês fazerem também, questão 7, ela faz o seguinte questionamento. Você concorda que na atualidade a televisão representa a caverna da alegoria de Platão e suas sombras? Justifique a sua resposta. Essa resposta é pessoal. Você concorda? Se concordar, justifique porque concorda. Se não concorda, justifique também porque não concorda. Então, tenha uma boa tarde. Esse é o primeiro vídeo. Nós vamos ter mais vídeos pela frente. Até mais para vocês.